tarde a todos, ou como é habitual, boa noite ou bom dia, dependendo de onde estejam a ver e a que horas. Espero que se encontrem bem. Estamos no nosso terceiro episódio deste programa do Conversa Puxa Conversa. Tem sido super interessante. Já tive comigo o Carlos, a Carla, e agora novamente o Carlos Martins está connosco para falar sobre mais uma bandeira deste programa que está a apresentar para estas autarquias. Que vamos falar hoje, Carlos, bem-vindo novamente. Mas hoje vamos falar sobre educação e cultura, não é? E assim, numa perspectiva liberal, e mesmo não sendo uma perspectiva liberal, isto devia ser comum a toda a gente, a educação é talvez o pilar mais importante no desenvolvimento de uma sociedade e de nós enquanto povo português. O que é que nos tens a dizer sobre o desalento ou o talento que podemos explorar e que temos no nosso município? Mais uma vez, muito obrigado. De facto, nós chamamos a esta parte do programa desalento ou talento, no sentido de valorizar exatamente esta dimensão do talento enquanto o recurso fundamental para o desenvolvimento das sociedades. Hoje vivemos, como todos ouvimos, sempre a economia do conhecimento, em que o que é importante já não é ter acesso às matérias-primas apenas, não é importante ter acesso à logística, não é importante construir grandes fábricas. Onde se acrescenta valor na economia é naquilo que os seres humanos acrescentam com o seu conhecimento, seja através da ciência, seja através da tecnologia ou através da arte mesmo. E acreditamos que separar educação, cultura, desenvolvimento é um erro. E por isso nós juntamos a dimensão de educação e cultura e defendemos também que no município o pelouro da cultura se integre e se ligue ao pelouro da educação, que não acontece hoje, exatamente para valorizar o talento e o conhecimento como ativo fundamental para o desenvolvimento do território. Até porque nesta grande e rápida transformação que estamos a viver hoje, cerca de 65% das nossas 20 mil crianças e jovens que estão nas escolas, 65% deles vão trabalhar em empregos que ainda não existem. E portanto a pergunta é, como é que se educa alguém para uma atividade que ainda não existe? Só uma forma de fazer. E mais do que isso, dos atuais empregos, 70% dos empregos que temos hoje vão estar obsoletos em 10 anos. E, portanto, estamos a ensinar pessoas hoje para uma profissão que vai acabar, através de processos de automação, de inteligência artificial, etc. E, portanto, aquela ideia de que eu vou para a escola há uns anos, aprendo uma profissão e o resto da vida vou fazer aquilo, acabou. Lamentamos, mas acabou. E, portanto, a única forma é estarmos preparados para essa transformação permanente. Desde logo, percebendo que o conhecimento não é uma coisa que se aprende numa fase na vida, tem que ser permanentemente atualizado. Esta ideia de que chegamos aos 18 anos, ou vamos para a universidade, temos mais uns anos de aprendizagem, ou vamos para o mercado de trabalho, é verdade, mas também temos que ter condições hoje, no nosso sistema social, para que ao longo da vida possamos ir aprendendo. Seja formação online, ensino profissional, ensino para ativos, cursos de curta duração, mas temos muito pouca oferta a esse nível. E, portanto, uma das questões de fundo é percebemos que o processo de aprendizagem deve ser permanente ao longo da vida. E também que a aprendizagem que se faz na idade escolar também tem que nos abrir a cabeça, o espírito crítico, o conhecimento para podermos acumular essas novas competências que vamos ter que ter ao longo da vida. E hoje defende-se muito, à escala internacional, que a melhor forma é apostar no conhecimento STEAM, ou na formação, na educação STEAM, que é trazer a ciência, a tecnologia, as matemáticas, as engenharias, mas também a arte para a escola, e que mais do que decorar, o importante é ter espírito crítico, é saber construir as próprias respostas a partir do conhecimento que está hoje muito mais disponível. E, portanto, é essa uma visão que temos. É claro que isto depende de lógicas mais centrais, com o Ministério da Educação, mas também acreditamos que o município tem muita margem de intervenção aqui. Hoje tem uma responsabilidade já no parque escolar, mas pode ter muito mais na dimensão curricular e na extracurricular. O conhecimento não se faz apenas dentro das quatro paredes da escola, faz-se na vida, faz no associativismo, faz-se nas ações individuais do nosso dia-a-dia, faz-se em família, faz-se em grupos de amigos, faz-se também numa lógica intergeracional e temos muito pouco oferta a esse nível. Está tudo muito formatado para um modelo de sociedade que já não existe, claro, para o século XX, que também quero informar que já terminou, e portanto temos que atualizar esse conhecimento. Ainda não sabe. Quem ainda não percebeu. E, portanto, isso implica termos infraestruturas novas, mas, acima de tudo, termos uma dimensão de ativação de outro tipo de conhecimento. E há muitos programas que podemos desenvolver, mas o mais importante é que todas as crianças e jovens tenham acesso
a essa possibilidade. Claro. E, portanto, aqui a ação social escolar é absolutamente fundamental. E sabemos, e falamos, como dizia a Carla no outro episódio, tivemos um conjunto de conversas, nomeadamente a última, com gente muito nova que passou por essa experiência recentemente de estudar no Conselho e a dificuldade que é de conciliar os tempos de transporte, as condições de acesso, o investimento que os pais têm que fazer na escola. Isso acreditamos que é o principal investimento que o município deve fazer, é garantir que todos tenham acesso à escola nas mesmas condições. E se não, a família não consegue fazer, que seja o Estado a fazê-lo. E nós temos um pensamento liberal, mas também um pensamento liberal social, nessa ideia de que só podemos, de facto, desenvolver a sociedade se tivermos todos acesso a esse conhecimento. Este é um ponto de partida essencial. Com um cuidado particular, é que neste último ano e meio muitas crianças ficaram limitadas no acesso ao conhecimento, porque o ensino à distância, para um país que não estava preparado para isso, foi um problema. Temos muitas crianças que perderam, de facto, a oportunidade que este ano e meio significava na sua vida enquanto estudantes. Claro. E precisamos de ir atrás desse problema e resolvê-lo. Precisamos de compensar esse tempo. Vamos atrás do prejuízo. Atrás desse prejuízo e tentar até ir mais longe. Claro. Não só criando condições para que, se voltar a acontecer uma situação destas, todos tenham acesso a outro tipo de formação, quer os professores, quer os alunos e as escolas, estejamos preparados, mas também recuperar esse tempo perdido. Porque um ano e meio, já há muitos estudos sobre isso internacionais, um ano e meio de menos carga escolar vai implicar perdas, até se quisermos pôr lá só numa dimensão económica, obviamente na dimensão social, tem perdas, tem um impacto direto no produto acrescentado do país. Isso é muito relevante. Por outro lado, também a ideia de que esta ideia de cultura e educação juntos, na perspectiva de que uma criança mais informada, mais atenta ao mundo, mais curiosa, mais culta, também será um melhor profissional, mas também um melhor cidadão. Claro. Acreditar que a cultura tem esse papel. E a cultura não é a cultura apenas do espetáculo, do consumo, mas a cultura das práticas, ou seja, da rotina cultural. Eu ter hábitos de leitura, eu ter hábitos de ver cinema, eu ter hábitos de ouvir música, ou até, porque não, de escrever, de compor. Perdeu-se muito, não foi? Há hoje uma lógica muito mais consumista da relação com a cultura, menos pessoas, temos que ter consciência disso também, menos pessoas têm tempo, face às vidas mais agitadas, para as práticas associativas, para as práticas culturais, e temos que estimular essa dimensão. Não ver as associações como parente pobre do sistema, mas se calhar como a dimensão mais importante para que essas práticas se aproximem das pessoas. Não só nas infraestruturas, nos espaços físicos, precisamos de uma rede de equipamentos culturais, de equipamentos de som, de luz, de espaços de palco, de proximidade, a custos muito acessíveis, mas também a dimensão do ensino. Temos bons professores de música, temos bons professores de pintura, temos bons professores de cinema e temos também novas competências no digital. Precisamos de todos ter mais conhecimento ao nível do design, ao nível da produção de vídeo, multimédia e, por que não, por exemplo, uma das nossas ideias, que o Europarque venha a ser um centro de produção de multimédia, que empresas privadas, que associações, que cidadãos individuais possam usá-lo com aquela infraestrutura daquela escala até à dimensão regional. Mas vemos hoje uma infraestrutura pesada, vazia. Foi usada agora com a Covid e muito bem. E o município está de parabéns com a forma como conseguiu montar essa logística, mas não é uma função de futuro. São coisas muito esporádicas. Tivemos recentemente lá o All Dance, que é um concurso internacional de dança. Esperemos mantê-lo cá em Santa Maria da Feira por muito tempo, mas são coisas muito esporádicas. Sempre a ideia de que temos coisas para as pessoas consumirem. E nós acreditamos que a cultura não é uma coisa frequente, não é uma rotina. Não é uma rotina, exatamente. Não está no cotidiano das pessoas. Sabemos que é difícil hoje, como disse há pouco, a vida agitada. As pessoas fecham-se em casa a ver Netflix ou a ver televisão ou a não fazer nada, quando de facto nós crescemos enquanto indivíduos, enquanto sociedade, se conseguirmos ter também essa relação com as práticas culturais. E portanto esta questão da educação e cultura ver-se como um único assunto, que é o assunto da economia de conhecimento, da produção de talento, mas também da integração social. A cultura é um fator fortíssimo de ligação geracional, de integração social. Uma pessoa que vem de fora de um sítio, a maneira mais rápida de entrar na vida dessa comunidade é através das práticas culturais, fazer parte de uma associação, de um coro, de um rancho folclórico, de uma orquestra, o que seja, mesmo que seja para não profissionais, e também defendemos que não haja sequer essa separação de forma tão clara. Também precisamos de apoiar o associativismo a ter ele próprio a capacidade de gerar recursos. Vemos sempre as associações como alguém que vai bater à porta da Câmara a pedir um subsídio. Porquê que tem que ser assim? As associações têm um ativo importante. Eu peço desculpa à sinceridade, mas as associações parece que andam sempre na pechincha porque realmente necessitam. Andam a pedir, são vistos como uns mendigos chatos, quando são um ativo fundamental de um território, mas a forma de fazê-lo é, em vez de entregar o peixe, entregar a cana.
porque não o município ter um serviço de apoio às associações para fazer candidaturas? Há muitos programas europeus, há muitos programas nacionais e que é difícil depois a nível interno. As associações têm que contratar empresas que os ajudem a fazer. Quando isso podia ser um serviço prestado, assim como a nível jurídico, por exemplo. Verdade. Era possível ter serviços jurídicos que o município contratava de forma transversal, que pudessem ajudar uma associação nos processos de contratação, etc. Também, por exemplo, a nível de som e luz, equipamentos técnicos, porque não... Uma grande dificuldade, porque há freguesias no município e felizmente com o Covid muitas famílias ficaram, na verdade, muito fragilizadas economicamente e manter os filhos e tentar manter esta rotina, esta frequência numa associação, na área mais cultural, é muito complicado. E chegas a uma altura em que tens que fazer um espetáculo, queres apresentar aquilo que estás a fazer, a aprender a tua frequência na cultura, e fica tudo muito caro. E para uma associação, principalmente a maioria, sem fins lucrativos, como é que isto é possível? As associações começam a ter que São os pais que pagam tudo, não é? Isso, começam a ter que disputar o mercado do serviço privado, ou seja, uma associação tem que cobrar todos os serviços que presta e deixa de ter a sua função essencial, Exatamente. que é uma função social, de facto, e não empresarial. Porque há um papel diferente para as empresas do que este. E este pode, de facto, servir. Se nós pagamos tantos impostos, que seja devolvidos também nesse estímulo às práticas locais, assim como ao voluntariado, há uma série de áreas a este nível. Queria falar em particular de uma questão que me parece extremamente relevante e que tem muita visibilidade muito pouca visibilidade no Conselho, peço desculpa, que é o ensino especial. Nós temos, de facto, há um conjunto de nossos concidadãos que têm limitações ao nível da mobilidade, ao nível das competências intelectuais, ou o que seja, e que muitas vezes são invisíveis, porque não têm voz, porque não vêm para a rua protestar, porque nem sequer muitos deles votam. E essas pessoas são aqueles mais afastados da perfeita integração social. E acho que temos que ter uma discriminação positiva, nas SERCs em particular, nas IPSS que trabalham com este tipo de comunidades. Eles, de facto, não há, por exemplo, a nível do Conselho, um espaço residencial para pessoas que têm este perfil, que têm que ir para casa no fim do dia, muitas vezes em famílias muito estruturadas, com muitas dificuldades, e que se não conseguimos cumprir estes mínimos, para que é que serve então o dinheiro dos contribuintes? Claro. E, portanto, acredito que há aqui uma dimensão social, de integração, de inclusão, de desenvolvimento a partir da participação de todos, e depois há este lado do fomento do talento, fomento do conhecimento, porque tenho a certeza, se tivermos cidadãos mais capacitados, mais empresas vão querer estar cá também. Claro. Se tivermos cidadãos mais capacitados, mais exportação de bens e serviços nós vamos conseguir fazer também. E falta-nos muito esta dimensão. E a cultura, eu tive a responsabilidade na área cultural do município há muitos anos atrás, numa altura era importante trazer as pessoas para as práticas culturais, nesse sentido, de criar dinâmica no território, mas penso que já não chega. Precisamos dar um passo à frente, que é que todos nós sejamos agentes culturais. Somos consumidores, mas também podemos ser produtores. E claro. quanto mais essa relação acontecer entre a escola, a comunidade, as práticas culturais, melhor será o Conselho, com certeza, e melhor será o futuro desse Conselho. Eu tenho aqui um comentário, porque isto ligado às associações, isto foi devido a umas visitas a associações e instituições do Conselho, um cidadão, Paulo Pinho de Almeida, ele diz: precisam de conhecer ou visitar a freguesia de Sanfins, as obras só arrancam nas vésperas das eleições, é como aos Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos. E ele comentou isto numa visita a associações e instituições, nomeadamente até os bombeiros. Esta é uma realidade. Muitas vezes os partidos só chegam às associações para visitar, digam-me quais são as vossas necessidades, de 4 em 4 anos. Isto necessita de ser uma coisa mais frequente, certo? Uma coisa que é estruturada, frequente, não é? Que não seja esporádico, não é? Qual é a tua necessidade agora, qual é a tua necessidade para que os nossos fregueses, a nossa freguesia possa contribuir para a cultura, não é? Compreendo o comentário e identifico-me com ele, no entanto, não podem criticar a Iniciativa Liberal de há 4 anos não ter feito essa obra porque ela não existia. Certo, e, portanto, certeza. A nossa oportunidade é exatamente a partir de agora poder manter esse contacto regular. Mas também acho normal, sinceramente, não acho que seja por aí, o nosso sistema democrático tem essa característica, como outros, que é 4 em 4 anos há eleições e é normal as pessoas quererem trazer programas que sejam úteis. Para isso precisam de conhecer a realidade. Não somos profissionais, não estamos todos os dias a fazer isto. E, portanto, vejo isso como normalidade. O que é menos normal é pensar-se que a democracia se esgota aí. A democracia tem esse lado da eleição e de 4 em 4 anos a esse momento, mas ao dia-a-dia, de facto. Há as questões que são discutidas nos órgãos políticos próprios e precisamos de ser eleitos para estar nesses órgãos, nas Assembleias de Freguesia, na Assembleia Municipal, na Câmara, mas também há o próprio papel cívico dos cidadãos.
e também essa ideia de que venham cá os políticos de vez em quando para as coisas mexerem, eu devolvo a pergunta que é, o que é que nós fazemos por isso também? Claro. O que é que nós vamos ter, eu fui fui presidente de uma Assembleia de Freguesia. Quantos cidadãos vão às Assembleias de Freguesia? Quantos cidadãos vão às Assembleias Municipais? Quantos, de facto, querem saber da causa pública? Também precisamos de educar para isso. Precisamos que as escolas sejam lugares onde se aprenda, se tenha acesso a essa literacia também da vida cívica e da vida democrática. E, portanto, temos responsabilidade, os que já foram eleitos, os que querem ser eleitos e aqueles que não participam do lado de quem se candidata, mas que são aqueles que são os cidadãos que fazem as cidades acontecerem. E nós, de facto, somos pouco participativos enquanto sociedade. Em Portugal, também no Conselho, precisamos de estimular mais a participação e nós, aquilo que nos comprometemos é que a nossa candidatura para este mandato é para todo o mandato, não é para o dia 26 de setembro. Nós cá estaremos no dia 27, sendo eleitos ou não, manter este trabalho de escrutínio da causa pública, de escrutínio do dinheiro dos contribuintes, mas também de propostas positivas e construtivas, porque o mundo não se esgota em 4 anos, não se esgota muito menos no dia 26 de setembro. 26. Nós cá estaremos porque acreditamos que aquilo que nós defendemos, e convido as pessoas a lerem o nosso programa, é chato, não, é longo, mas tem muitas ideias que valem a pena ser discutidas, acreditamos que elas merecem ser implementadas, pelo menos merecem entrar no debate, e nós cá estaremos no dia 27, sendo eleitos ou não, a continuar esta causa, que é a causa que nos move a todos, que é acreditarmos que o Conselho onde queremos viver daqui a 4 anos é melhor do que aquele Conselho que temos hoje. E é essa transformação que é preciso fazer. Esse é o objetivo. Eu tenho um desafio para ti, Carlos, para concluir o nosso tempo de hoje. Então, eu tenho aqui a minha ardósia. Isto aqui, pronto. Isto não foi combinado. Não foi nada combinado. Isto aqui simboliza a evolução da nossa educação. Esperemos. Portanto, eu tenho a minha ardósia de há 30 anos atrás, talvez, não é? E este já tem mais uns digital, aninhos. Mas é mais sofisticado. É mais sofisticado. Portanto, esta evolução tecnológica. Eu vou-te desafiar, tu não me conheces muita coisa de mim, portanto, eu vou-te desafiar que tu escrevas aí a parte do associativismo. Que atividade achas que eu pratiquei durante mais anos numa associação? E vais escrever aí. Eu vou escrever também. E vamos ver se bate certo. Nós começamos há muito tempo, não sei se vou acertar. É para mostrar? Tá? Dança. Não. Eu dou aulas de dança, é verdade, mas a minha maior atividade, pelo menos em anos, foi mesmo num grupo folclórico. Também tem dança. Também tem dança. Ganhas metade, meio ponto. Meio ponto. Mas foi mesmo num grupo folclórico, comecei por tocar e aquelas coisas todas, e então depois dancei, só deixei mesmo pela vida profissional e tudo mais. Essa experiência no grupo folclórico ajudou a quereres desenvolver mais competência na área da dança. Claro. Eu vejo a participação associativa, por um lado, aquela ideia de que eu ali tive contacto com algo que me inspirou e que quero fazer daquilo a minha vida. Por outro lado, eu quero fazer daquilo o meu hobby, ou então eu fiquei com conhecimento sobre aquele assunto e serei melhor público no futuro. Se eu sei um bocadinho mais de música, sou melhor público de música. Exatamente. Quando for a um concerto, tenho mais espírito crítico. E acho que é fundamental. E a escola não resolve este problema, de facto. Não. São os cidadãos no dia-a-dia, as empresas e as associações em particular que podem fazê-lo. Eu acho que é o elemento central da nossa política para a cultura e a educação, exatamente esse investimento na dinamização das próprias das organizações espontâneas da sociedade e não ser a Câmara Municipal. A Câmara tem a responsabilidade de estimular esses processos, de incentivar, mas não tem que ser o maior produtor cultural do Conselho. Claro. Até porque, no fim de contas, embora a Câmara gaste e vista ou gaste nessa produção cultural muito dinheiro, o município de Santa Maria da Feira tem um investimento municipal na área da cultura e desporto que é 1/3 da média metropolitana. E, portanto, há de facto margem para se investir muito mais. Não tenha que ser um investimento nos eventos da Câmara Municipal apenas, que seja um estímulo a que esse incentivo ressurja da própria sociedade, ou que essa dinâmica seja da sociedade. E, portanto, pelo incentivo e não apenas pelo município enquanto agente cultural, que não tem que ser. Claro, portanto, desalento ou talento, esperemos reter muito talento. Carlos, mais uma vez, muito obrigada por estares aqui comigo para debater mais um tema das vossas bandeiras, do vosso programa. Assim me despeço. Obrigada a todos os espectadores que estão a ver e fiquem atentos aos próximos episódios. Mais pontos a debater. Muito obrigada. Muito obrigado, André.